Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Rita Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores de hoje, à Ana Bastos, ao Filipe Castela e ao Ricardo Garcia, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Passo então a palavra ao Ricardo e desejo a todos uma boa sessão. Até já. Muito obrigado, Inês. E gostaria de começar por dar muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer em especial à CCIP, mas também a todos os que nos acompanham neste webinar e que decidiram dedicar um pouco da sua manhã para saber mais sobre o tema dos e-mails listados. Pode parecer um tema menor, mas acreditem que em muitas empresas é um tema que consome muitos recursos e com grande potencial de otimização. Hoje, como a Inês disse, tenho comigo a doutora Ana Bastos, partner de Antas da Cunha, a Sierra e Associados, especialista também na área de Privacy, Data Protection e Cybersecurity, que nos vai ajudar e terem presente o valor legal dos e-mails registados. Isto é absolutamente essencial para garantir que os planos de transformação digital, hoje em dia muito em voga, que tanta eficiência e melhoria da experiência de cliente podem proporcionar, não sacrificam, por outro lado, a segurança e o suporte legal dos processos. E antes mesmo de prosseguirmos com a agenda prevista para hoje, quero apresentar a quem ainda não conhece a marca Unix. A Unix é a marca da Conti Systems que utiliza para o seu serviço de gestão de comunicação com clientes. No fundo, materializa-se numa plataforma modular que inclui vários tipos de serviços, como tratamento de dados, produção e edição de templates de documentos, produção de documentos em lote e em tempo real e o envio desses mesmos documentos por multicanal, como sejam o e-mail, SMS, WhatsApp, outras plataformas digitais que eventualmente precisem na vertente de canais de comunicação com os vossos clientes. Os e-mails registados surgem ao abrigo de um regulamento europeu, que acredito que a doutora Ana Bastos vai explorar um bocadinho mais em detalhe, como um dos meios utilizados para enviar as comunicações e os documentos construídos, respondendo a uma crescente necessidade de digitalização de processos com valor legal e probatório dos suportes utilizados. Avançando para a agenda, a nossa agenda de hoje passa por percebermos o que são os e-mails registados, averiguarmos que validade têm com a ajuda da doutora Ana Bastos e que nos irá também ajudar a entender em que situações se podem aplicar e depois vou seguidamente pedir à Filipa Castelo, nossa responsável de marketing da Conti Systems, para vos mostrar como funciona, primeiro com alguns esquemas e depois com uma breve demonstração. Finalmente, convido-vos a colocarem as vossas questões que entendam colocar no espaço de chat do Zoom para que no final possamos responder. Deixo ainda o compromisso de, se por motivos de limitação de tempo não conseguimos responder a todas as questões que forem colocadas no espaço de chat do Zoom, contactarmos as pessoas que colocarem essas questões para podermos esclarecer diretamente. E sem mais demoras, vamos então começar por perceber o que é isto dos e-mails registados. Vamos começar pelo básico, sem usarmos temas legais ou questões jurídicas mais complexas. Quando falamos em e-mails registados, estamos a falar de um envio eletrónico que tenta resolver o mesmo problema que o comum correio registado tradicional resolve. Basicamente, provar o que foi enviado, quando foi enviado e a quem foi enviado. E por último, qual foi o resultado da entrega dessa comunicação. Ora, o e-mail normal é ótimo para o dia a dia, mas quando passamos à necessidade de registar e comprovar temas como prazos, litígios, notificações, quiçá alterações contratuais, ou mesmo cobranças ou rescisões contratuais, ou outras comunicações formais, a pergunta deixa de ser se foi enviado e passará, eventualmente, a passar a ser se a comunicação enviada é possível comprovar de forma credível e robusta o envio, mas também a respectiva recepção. Ora, é essa questão que o e-mail registado responde de forma eficaz. Em linguagem muito simples, um e-mail registado é um e-mail que vem acompanhado por um comprovativo ou um certificado de envio. Assim, na comunicação por via do serviço qualificado de envio eletrónico registado, além do remetente e do destinatário, é incluído nesta operação um prestador qualificado, certificado QERDS, é uma sigla em inglês, mas que em português quer dizer Prestador de Serviços Qualificados de Envio Registados,
e que funciona como um notário digital. E é nesta entidade que reside a responsabilidade de emitir e assinar um certificado ou um comprovativo que inclui os dados de envio, como o remetente, por exemplo, o destinatário, a data e hora do envio da comunicação, o conteúdo enviado ou um identificador técnico desse mesmo conteúdo, mas também a evolução do estado de envio, como o enviado, entregue e, quando tecnicamente possível, de que foi lido. Ou seja, não estamos a falar de um e-mail especial enviado pelo Outlook ou pelo Gmail ou por outro serviço de envio de e-mail, mas sim um envio feito através de um serviço que acrescenta garantia de prova, rastreabilidade e integridade da comunicação e do seu respectivo conteúdo. Porque é que isto interessa às empresas? Porque ainda há muitos processos que continuam presos ao correio registado em papel, obviamente com operações complexas ou demoradas, como a impressão do documento, a envelopagem, os envelopes, as locações ao posto de correios de envio, os custos inerentes a toda esta operação, mas também ao tempo de entrega que essa comunicação leva. Isto quando já existe uma alternativa digital com enormes vantagens, como o e-mail registado, em que se transmite em segurança, porque garante a integridade do conteúdo e inclui no certificado a redução de custos, que são estimados superiores a 40% face àquilo que custa uma operação dita tradicional em correio físico, a rapidez, nomeadamente com a entrega da comunicação de forma quase instantânea, por outro lado, a eficiência operacional com enorme facilidade de arquivo e de pesquisa, tanto das comunicações como dos respectivos certificados, a componente da sustentabilidade, hoje em voga tão importante, eliminando o papel e transporte físico do correio, mas também, ao longo de todas estas etapas, o controle, porque pode sempre acompanhar online o estado de envio, assim como obter efetivamente toda a componente da comunicação efetivamente enviada. Agora, uma nota importante: há pessoas que usam a expressão e-mail registado para coisas diferentes. Às vezes é só mandei um e-mail e pedi a confirmação de leitura. Ora, isto não configura um e-mail registado com valor legal um valor legal e probatório por si só, porque não, o e-mail normal não é um e-mail registado e por isso muito menos contém a componente de valor legal e probatória. E quando falamos neste webinar, falamos de serviço de qualificado de envio registado eletrónico que gera a respectiva prova e rastreabilidade com critérios de confiança. Mas daqui a pouco acredito que a doutora Ana Bastos vai falar um pouco mais em detalhe com toda a componente legal associada à vertente do e-mail, mas dizer-vos que antes de passar a palavra à doutora Ana Bastos, deixo apenas um pequeno número que é significativo, não obstante ser pequeno, é significativo, que é um número muito importante que, aliado a todas as outras vantagens, ajuda a desbloquear a alteração de processos, como o caso do e-mail registado. Ora, o e-mail registado, com os custos operacionais reduzem em mais de 40%, e vou-vos dar um pequeno exemplo do que é estes 40%. Imaginemos que é necessário notificar um cliente devido a um incumprimento de pagamento. Ora, ao enviar por correio registado esse aviso de incumprimento, temos de imprimir, assinar, envelopar, preencher o talão do aviso de recepção, expedir, aguardar alguns dias até ter o aviso de recepção devolvido como prova de entrega e depois temos de arquivar o aviso de recepção e quando for necessário, independentemente do motivo, procurar um dossiê dentro de um armário e se houver alguma disputa do ponto de vista tribunal, temos que ir procurar este aviso de recepção, saber onde ele está. Portanto, é muito esforço, muito tempo e, acima de tudo, muito custo associado a esta operação, que na prática pode parecer apenas um simples envio, mas que, olhando para estas operações, tem efetivamente aqui um custo significativo. Ora, ao enviar por e-mail normal, pode surgir uma discussão do género não recebi, portanto, do lado do cliente, esta questão de não receber aquele e-mail, foi para spam, o correio recebido não tem conteúdo ou não prova o conteúdo desse mesmo e-mail. Ora, o e-mail registado existe justamente para reduzir radicalmente este tipo de risco e, ao mesmo tempo, acelerar todo este processo. Ora, com o e-mail registado qualificado, não há dúvidas, mas sim provas. E é por isso que convido agora a doutora Ana Bastos
a falar um bocadinho aqui em mais detalhe esta componente legal. Bom dia, doutora Ana. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e pela participação neste webinar. Bem, então eu vou abordar a validade legal dos e-mails registados, sem fazer uma extensão muito jurídica, também da técnica jurídica do assunto, mas dando-vos uma visibilidade global, da validade que tem este serviço. Mas para fazer este enquadramento é importante também explicar-vos como é que a legislação atua neste setor, ou relativamente a este produto. Na verdade, a União Europeia emitiu um regulamento que se chama WEIDAS, que é um regulamento que, na verdade, vem garantir uma segurança na identidade digital e serviços de confiança eletrónicos. Sendo regulamento, significa que ele é aplicado diretamente em todos os Estados-membros. Ou seja, o objetivo desta legislação era unificar e garantir segurança deste tipo de produtos dentro da União Europeia. E por isso adotou esta forma de regulamento. Significa que não é necessário uma lei de transposição no Estado-membro, ele aplica-se automaticamente. E foi o regulamento número 910/2014, em 2014. A verdade é que, com este regulamento, obviamente, e com toda a transição daquilo que é o paradigma anterior para um paradigma digital, é necessário, de facto, criar este mecanismo de segurança dentro dos Estados-membros. Na verdade, também saiu uma lei de execução em Portugal, portanto, cada Estado-membro depois também tem a sua lei de execução, onde concretiza mais alguns aspectos técnicos e operacionais da legislação do regulamento, digamos assim, e a lei nacional é este que foi emitido este decreto-lei 12/2021, que na verdade vem garantir de que forma é que o Portugal garante a validade legal do e-mail registado ou de outros produtos similares. Na verdade, este Decreto-Lei 12/2021 estabelece de facto que para que este serviço e alguns afins, seja considerado válido dentro deste Estado-membro, portanto, ele é desde logo pelo regulamento, mas para que seja concretizado dentro deste Estado-membro, é necessário então fazer parte de um serviço, portanto, fazer parte de uma lista de serviços de confiança que são esta lista é emitida e supervisionada pelo Gabinete Nacional de Segurança. Pronto, e portanto, para garantir a validade legal, vamos ver já agora mais à frente, é necessário de facto que portanto, que estes produtos tenham determinados requisitos legais e que sejam emitidos por um prestador qualificado para o envio destes e-mails. O que é que diz o EIDAS, concretamente o regulamento? O regulamento diz, nos termos do artigo 43, que quando este serviço é emitido através de um serviço de confiança, portanto, ele tem a validade legal e tem efeito probatório, como se fosse uma carta registrada com aviso de recepção. Porque esta é a questão que se coloca, que é, muitas vezes, e como o Ricardo estava a dizer, muitas vezes ou se envia uma carta simples, ou se recorre, e para se recorrer ao e-mail, se recorre a um e-mail simples, só que a verdade é que um e-mail simples não vai garantir, tal como uma carta simples, em determinadas operações, não vai garantir uma validade jurídica desta interpelação. O que significa que mais tarde, depois do ponto de vista de litígio, se houver um litígio, é muito difícil garantir uma prova quando de facto não se trata de um e-mail com os requisitos necessários que o EIDAS vem estabelecer. Daí esta figura do e-mail registado. E o que é que significa quando é que o e-mail registado tem a prova legal? Quando ele é prestado por um serviço qualificado de confiança e a lei presume ainda que este serviço garanta a integridade dos dados, a identificação do remetente e do destinatário e a exatidão da hora e data do local do envio e da recepção. Ou seja, é necessário este conjunto de requisitos para que, de facto, se possa considerar que um e-mail registado tenha a mesma força que uma carta registada com aviso de recepção. E estabelece ainda no artigo 44 que, para garantir quer a integridade dos dados, a identificação do remetente e do destinatário, a exatidão da data e hora do envio, é necessário ser prestado por um serviço
qualificado, ou seja, para ser qualificado, resumindo, o serviço de envio registado eletrónico deve ser efetuado por um prestador qualificado de serviços de confiança, que normalmente é supervisionado em Portugal por o Gabinete de Segurança, o Gabinete Nacional de Segurança. Depois, tem que garantir um elevado grau de confiança e a identificação do remetente. Tem que garantir, tal como disse anteriormente, a identificação do destinatário antes da respectiva entrega dos dados. Tem que assegurar a segurança e a integridade dos dados e tornar detectável qualquer alteração ocorrida no âmbito desta transmissão de dados. Ou seja, mais à frente, a doutora Filipa Castela vai fazer aqui uma demo para demonstrar como é que realmente um e-mail registado pode garantir esta prova. E, por fim, associar ao envio a recepção de eventuais alterações a uma data e horas certificadas através do selo temporal qualificado. Ou seja, basicamente e muito resumido, de facto, a legislação europeia veio garantir uma maior segurança neste tipo de provas e de evidências, veio garantir uma segurança digital. O decreto-lei específico de 2021 em Portugal veio executar como é que em Portugal nós podemos garantir, de facto, essa prova e garantir a validade deste serviço e depois também supervisionado pelo Gabinete Nacional de Segurança, que garante quais são os prestadores de serviços qualificados e, por outro lado, também garante uma certa supervisão e troca de informações para o cumprimento desta obrigação legal. Portanto, isto é o que diz a lei nacional. No fundo, a lei nacional vem, de facto, como estava a referir, pôr em execução o regulamento, e significa que, cumprindo estes pressupostos, então, um e-mail registado equivale a uma remessa por correio registado com aviso de recepção, ou seja, uma carta registada com aviso de recepção. Portanto, o que se pretende é que tenha efeitos probatórios, quer para situações de incumprimento que possam resultar posteriormente, para situações que sejam necessárias depois de um acompanhamento judicial posterior e, portanto, é necessário, de facto, é possível este envio de e-mail, mas tem que ser com este conjunto de características e condicionantes que eu referi anteriormente. Para ter prova, não é? Para valer como prova. Então, em que situações é que se podem aplicar? Na realidade, e voltando a dizer, em que situações se podem aplicar para depois ter efeitos probatórios e cumprindo todos estes requisitos. Portanto, é possível aplicar a comunicações contratuais, desde logo pode enviar um e-mail registado para envio de condições contratuais ou alterações ou aditamentos eventualmente que se venham a realizar. As próprias comunicações de renovação ou não renovação contratual, alterações de elementos essenciais de contrato também, notificações previstas em cláusulas específicas, no fundo, quer para renovações, quer para qualquer alteração contratual, é possível proceder ao envio de e-mail registado e ficar com a prova de que foi efetuada esta comunicação. Depois, também é muito aplicável ao ciclo financeiro e cobranças, ou seja, por exemplo, e para facilitar e agilizar todo o processo de cobranças, é possível proceder ao envio para interpelações de pagamento, para, por exemplo, comunicações de dívida, para articular, obviamente, também planos de pagamento que eventualmente se podem suscitar no âmbito do incumprimento, enviar documentação que seja necessário também para avaliar que a comunicação foi feita em termos de cobrança e, por fim, também existem situações em que ele pode ser utilizado quando estamos em causa ou quando pretendemos garantir compliance e gestão de risco. Vamos lá ver, por exemplo, quando, por exemplo, em termos de procedimentos, a empresa quer garantir uma maior robustez naquilo que são as comunicações que faz aos colaboradores ou parceiros, ou seja, quer ficar com uma evidência concreta deste tipo de notificações e, portanto, o e-mail registado portanto, uma forma de comunicar que lhe dá essa credibilidade. Ou quando uma empresa, por exemplo, quer efetuar comunicações em processos internos, e também, mais uma vez, nestas comunicações em processos internos, quer de facto ficar com as evidências de que de facto foram comunicados a todos os colaboradores e que há prova dessa comunicação. Depois, também, imaginemos para situações que possam ter aqui, esta última
este último pressuposto tem mais a ver também com uma garantia daquilo que é a comunicação interna da empresa. Se a empresa quiser garantir que, de facto, procedeu a algum tipo de comunicação, obviamente um e-mail registado vai lhe dar uma força probatória superior do que um e-mail simples. Portanto, isto significa que, para todos os efeitos, é um mecanismo mais ágil de comunicação do que propriamente com o suporte de papel e, portanto, nós estamos na era da digitalização, é muito mais fácil de articular os processos neste sentido, mas deixo aqui a menção de que não pode ser feito através de um e-mail simples, não pode ser feito através de qualquer instituição. Ele tem que, de facto, ser feito para ter os efeitos probatórios necessários, tem que ser feito através de uma entidade que esteja reconhecida para o efeito e que garanta todos os requisitos, quer estabelecidos no regulamento e concretizados no decreto-lei, portanto, que executa o regulamento internamente em Portugal. Ainda assim, creio que, Filipe, não sei se podemos passar para o outro slide. Pronto. Agora, se calhar passaria aqui a palavra à Filipa, que vai também, de alguma forma, concretizar como é que este serviço cumpre estes objetivos legais, mas também agiliza todo este processo. Deixo, obviamente, aqui à consideração qualquer questão que depois possam querer colocar. Eu não entrei em muito detalhe de validação jurídica, mas apenas naquilo que é o enquadramento aplicável a esta situação. Estou totalmente disponível para esclarecimento de qualquer questão e para partilhar também esta apresentação. Muito obrigada, doutora Ana. Acho que foi muito claro. Acho que é muito importante motivar, de facto, as empresas a avançar e a acreditar que esta legislação prevê a digitalização e que é possível digitalizar, mas que não serve qualquer digitalização, não é? É preciso ter cuidado com o que se faz, ter atenção a cada processo, aos requisitos de cada processo e encontrar o fluxo ideal para cada um. Eu vou então tentar partilhar um pouco o lado mais operacional de como é que isto funciona afinal e como é que é possível fazermos todas estas verificações. Em primeiro lugar, eu queria realçar que tudo o que eu vos vou mostrar de seguida, que seja mais live, todas estas opções e funcionalidades se aplicam de forma absolutamente igual em 3 cenários que são muito diferentes e que são todos viáveis e possíveis, que é um primeiro cenário em que uma empresa quer automatizar um processo, por exemplo, um processo de onboarding, e quer ligar via API os seus sistemas aos sistemas de envio de e-mail registado. E então, nesse caso, configuramos templates, configuramos rotinas de utilização de dados que geram depois os envios de forma automática. Num segundo cenário, é possível automatizar da mesma forma processos deste género, mas vamos imaginar que os sistemas são muito antigos, que o cliente não quer ligar aos seus sistemas e que prefere, por exemplo, fazer uma rotina de transferência de dados para um servidor, um SFTP, e a partir desses dados nós criamos as nossas rotinas para os ir buscar e aplicar a templates pré-definidos e então fazer os envios conforme as regras que estiverem estabelecidas. Portanto, isto é uma segunda hipótese. Num terceiro cenário, vamos imaginar que é necessário a configuração de envio de e-mails 1 a 1 num portal de self-service, que é exatamente o que vos vou mostrar, portanto, que é mais fácil para fazer a demonstração, mostrar-vos neste portal. Mas reforço, tudo o que estamos a ver neste portal é passível de se automatizar e faz sentido em organizações com volumes muito grandes ter isto em consideração, obviamente, porque não faz sentido estar a ocupar recursos a criar e-mails 1 a 1 quando é possível prever exatamente quais é que são os processos ou quais são as situações em que isso é necessário. Portanto, em todos estes casos vai haver as mesmas fases. Este é o fluxo típico do envio e é bastante intuitivo, não é? No passo 1, o que é que nós fazemos? O utilizador prepara uma mensagem, como faria num e-mail normal. Pode ser um texto simples, ou pode incluir anexos, ou pode ser uma notificação formal. A diferença é que em vez de enviar diretamente por um serviço de e-mail comum, o envio passa por um serviço de e-mail registado. E como vos referi, isso pode acontecer de forma totalmente automatizada. E quando eu digo que passa por uma plataforma de envio de e-mail registado, é só a parte do envio. Portanto, já vamos chegar à parte da entrega, na parte a seguir, mas essa entrega é feita no seu e-mail absolutamente normal.
O que é que o sistema faz nesta parte do envio? Faz o registro dos metadados que são necessários para fazer o envio, aplica mecanismos de proteção e prepara o rastreio daquele processo que vai ter lugar. Portanto, como referia no passo 2, o que é que acontece? O e-mail é entregue ao destinatário e é entregue ao destinatário na sua caixa de correio comum. Não é necessário entrar em nenhuma plataforma específica, não é necessário nenhum registro especial, é um e-mail exatamente igual a qualquer outro, a não ser que tenha a referência, porque o cliente o pretende, de que se trata de um e-mail registado. Em todos os cenários é possível registar que foi enviado, que foi entregue, e a parte da leitura vai depender do fluxo de envio, e já vamos ver na demonstração, porque vos vou mostrar exatamente os dois cenários que são, ou dois dos cenários que são possíveis e que têm esta variante. Numa última fase, num passo 3, entregue a comunicação, existe um comprovativo, existe um certificado que é associado a cada um dos envios e que contém informação como o conteúdo, a data e hora, o remetente e o destinatário, o estado, e este certificado é o que vai permitir uma auditoria, a auditoria que seja necessária, que vai servir de prova legal sempre que houver qualquer tipo de litígio e que vai ser arquivado digitalmente de uma forma super eficiente. E é isto que muda a vida de quem usa esta tecnologia, porque em vez de, sempre que é necessário, porque há um litígio, porque é necessário uma consulta de um registro que seja, ir a um armário cheio de dossiês, procurar qual é que é o dossiê que tem o comprovativo que eu quero, e dentro do dossiê encontrar qual é que é aquele comprovativo do correio registado que deve ser utilizado em tribunal, estamos a falar de uma pesquisa simples, online, em que não ocupa espaço e não ocupa tempo na pesquisa. Conforme já referimos, a informação de rastreio, assim como as evidências, têm valor legal pelo facto de serem emitidas por um prestador qualificado de serviços de confiança, tal que é a RDS que o Ricardo e a doutora Ana Bastos também revelou. Isto é o que dá a validade e a garantia daquele certificado. Tenha atenção, porque os prestadores de serviços de confiança podem ser certificados para diferentes tipos. Eu já vos vou mostrar, quando tiver a mostrar o browser, existe uma lista publicada pela União Europeia onde estão todos os prestadores de serviços de confiança a identificar exatamente qual é o que é o tipo de serviço para o qual estão certificados. Neste caso do e-mail registado, terá de ser uma certificação que é RDS, que é Qualified Electronic Registered Delivery Service. Portanto, eu vou-vos mostrar quem são os prestadores que estão lá identificados e pronto, é mais fácil, até com o tempo, quando estiverem a avaliar este serviço, consultarem esta lista e terem a noção exatamente de quem é que são os prestadores efetivamente certificados para o efeito. Então, vou mostrar-vos então uma breve demonstração, é tudo ao vivo e sem rede, portanto, peço-vos que a vossa compreensão para alguma falha possível que exista em termos de rede. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer o login no nosso portal de self-service, que, como vos disse, é uma das alternativas para fazer estes envios. Portanto, existem outras alternativas. Eu peço à doutora Ana Bastos ou ao Ricardo que confirmem que estão a ver o meu browser. Estão, não estão? Pronto. Sim, Só para confirmar que eu estou a mostrar o correto. Portanto, só para vos mostrar antes de escolher, existem uma série de processos que estão aqui disponíveis para o envio de e-mail registado, porque existem muitos fluxos diferentes. Podemos enviar um e-mail simples com um anexo, ou podemos optar por um e-mail com um link, que se calhar nos vai dar possibilidades diferentes em termos de certificado, um link com uma validação dos dados, ou seja, em que eu vou reforçar a minha confiança na identificação do destinatário, porque lhe vou pedir alguma informação, como um número de conta, um número de contribuinte, o que seja. Posso pedir um link com um pedido de aceitação ou rejeição, porque aquilo que eu estou a pedir é que exista uma aceitação
por exemplo, de termos e condições, ou que seja, e portanto isso pode ser integrado no fluxo. E mais, posso pedir também, e complicar um bocadinho mais, ou tornar isto ainda mais à prova de bala, com um pedido de chave móvel digital para chegar até ao conteúdo e fazer a aceitação. Portanto, todos estes fluxos são configuráveis, é possível definir o que é o cenário ideal para a entrega de comunicação que se está em causa. Portanto, eu vou fazer primeiro aqui uma demonstração só com um e-mail simples, com um anexo. Neste caso não é necessário o número de telefone porque não vou pedir nenhum tipo de confirmação OTP, nem... Portanto, não é necessário, portanto, só nessas situações é que é preciso. Eu vou carregar o HTML que vai constar do corpo de e-mail, do e-mail enviado. Eu posso aqui fazer algum tipo de edição diretamente. Portanto, como eu referi, tudo o que estamos a fazer aqui pode ser feito de forma automatizada, seja por API, seja com dados que recebemos por SFTP. Portanto, eu estou a pôr aqui um anexo, poderia nem sequer pôr anexo, poderia ser só o corpo de e-mail, se entendesse que assim fosse. Agora tenho aqui os dados para fazer a confirmação e vou fazer o envio. Isto é também a prova que o endereço geral da Conti Systems, que é geral@contisystems.pt, é um endereço que está disponível e que eu própria consulto. Portanto, vou-vos provar que sou eu própria que recebo os e-mails do geral e que os respondo. Portanto, se eu for aqui verificar as transações, a transação já está aqui registada e tem a indicação de que foi entregue o e-mail. Portanto, tenho aqui todo o rastreio de que a transação foi admitida, que o correio foi enviado e que foi entregue no host de destino. E, de facto, eu tenho aqui o e-mail que enviei. Portanto, como podem ver, eu recebo no Outlook normalmente, sem nenhum tipo de necessidade de registro em outra plataforma ou o que seja, tenho o anexo que coloquei. O que é que eu vou ver aqui? Portanto, além do rastreio, eu tenho o certificado, que é o tal certificado com validade legal, por ser assinado por uma entidade que é certificada, que é a RDS. Só um instante. Pronto, contingências do direto, está a demorar um pouco a abrir o fecheiro do certificado, mas já está aqui. Portanto, o que é que conseguimos ver? Que neste documento estão todos os dados da transação, está a identificação do remetente, a identificação do destinatário, há a identificação dos fecheiros que estão associados a esta transação, o corpo de e-mail e também o anexo, e estão todos os eventos registados, portanto, neste caso, o envio do correio eletrónico e a entrega. Qual é que é a particularidade ou as particularidades deste certificado? Uma é que, se verificarmos em anexo a este certificado, portanto, faz parte do próprio certificado o conteúdo do que foi enviado, portanto, nós conseguimos ver aqui qual é que foi o e-mail efetivamente enviado e qual é que foi o anexo efetivamente enviado, e isto é uma coisa que não existe no correio físico, portanto, no correio postal registado, nós ficamos com o registro do envio, mas não ficamos com a prova do que é que foi o conteúdo enviado. E aqui esse conteúdo fica mesmo agarrado ao próprio certificado e, portanto, existe uma prova do que é que foi o conteúdo enviado. A outra particularidade que vos falava é a assinatura. Portanto, neste caso, é assinado pela entidade Customer Communications Tecnalia, que faz parte da lista de provedores de serviços de confiança e, portanto, é um certificado válido. Vou aproveitar para vos mostrar, então, essa tal lista que está aqui. Portanto, se eu fizer aqui uma pesquisa por nome e procurar por Customer Communications, está aqui, e o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver que existem aqui 3 certificações, uma delas que é a RDS,
associada ao serviço CertiSign, que é precisamente a plataforma que vos estou a mostrar. A Customer Communications Technalia é uma das empresas do grupo Melcoms e a Conti Systems pertence também ao grupo Melcoms e comercializa esta plataforma. Portanto, voltando aqui, portanto, já vimos que temos a transação entregue, o certificado. Vou-vos mostrar um outro processo alternativo. Porquê? Porque este certificado, como vimos, só dá o e-mail como entregue. Mas eu consigo, em algumas situações, e por necessidade também dos fluxos que estão associados, provar que o e-mail foi aberto e que a documentação foi efetivamente lida ou até aceite. Portanto, vou-vos fazer este fluxo que é um pouco mais completo. Embora tenha a identificação da Conti Systems, vou utilizar a minha chave móvel digital, portanto, há aqui alguma incoerência no envio, uma espécie de compreensão que é só para efeitos de demonstração. E, portanto, vou fazer este envio e vou acompanhar aqui nas transações. Aqui a questão que poderão colocar, e que faz todo o sentido, é: mas se vamos estar a enviar um link por e-mail, nós habitualmente dizemos que em situações por todas as questões de phishing e de smishing que temos assistido, que não é aconselhável clicar em links, e dizemos aos nossos clientes para não clicarem em links. Existem alternativas, portanto, nós podemos enviar o e-mail a dizer para consultar na área de cliente este link, e o link está protegido na área de cliente e o certificado funciona da mesma forma. Portanto, existem formas de ultrapassar esta questão do envio por e-mail ou por SMS de links, localizando este link de consulta de notificação dentro da área de cliente. Espero ter sido clara, não é uma situação muito fácil de explicar. Portanto, eu estou a consultar agora a notificação. Imaginemos, eu estou a fazer isto a partir do meu e-mail, poderia estar a fazer isto a partir do meu NetBank ou da minha área de cliente, de seguros ou das águas, o que for. Vou fazer a autenticação com a chave móvel digital. Recebi o código de segurança. Está feita a autenticação. Neste fluxo está configurado que ele me pergunta neste passo se quero aceitar a notificação. Eu vou dizer que sim, que quero aceitar a notificação. E consulta então o documento que coloquei, que neste caso era só um exemplo das vantagens dos e-mails registados. Se voltarmos aqui às transações, conseguimos ver aqui no rastreio que a transação foi admitida, que o correio foi enviado, foi entregue, que o interveniente se identificou com sucesso, que aceitou a notificação e que neste momento o certificado foi gerado. Então já temos aqui o certificado, este certificado já bastante mais completo ou com mais informação do que o outro que vimos, porque tem muito mais passos que ficam todos registados no certificado. Portanto, aqui temos toda a informação de que o correio foi enviado, entregue, que o interveniente foi identificado com sucesso e que aceitou a notificação eletrónica. Da mesma forma, temos aqui os anexos associados ao envio da comunicação e temos a assinatura como se fosse o carimbo ou o selo do notário, vamos lhe chamar assim, não é? Mas pronto, é o equivalente digital em que atesta que toda esta transação teve lugar e que, portanto, e torna este documento válido do ponto de vista legal. Penso que será assim os pontos essenciais da demonstração. Eu terminaria, antes de passar às perguntas, que já vi que existem algumas, por fazer aqui um breve resumo do que é que se pode então ganhar com esta migração para os e-mails registados.
aceleramos imenso o processo. Estamos a falar de um processo que pode demorar uma semana ou até mais, se pensarmos no espaço de impressão, assinatura, envelopagem, transporte pelo correio, versus uma comunicação que é praticamente instantânea. E isto em processos de cobrança, em muitos processos pode ser extremamente crítico o tempo que demora a entrega. Depois a segurança e as evidências. Porquê? Porque de facto, nesta vertente digital, temos uma componente de segurança acrescida, porque temos o conteúdo provado e válido como prova de que foi de facto aquele conteúdo enviado, coisa que não existe no correio postal registado. E a mesma coisa para a leitura. Se nós tivermos a componente da chave móvel digital, a segurança de que foi aquele utilizador de facto que abriu a comunicação e que a consultou é muitíssimo mais válida do que o correio postal registado. A visibilidade ao longo de todo o processo, portanto, eu tenho um total rastreio de onde é que está a comunicação, se o meu, no caso do link, se o meu destinatário já consultou, se não consultou, se calhar preciso de enviar um reforço dessa comunicação para garantir que ele está atento para aquilo que eu estou a enviar, enfim. A visibilidade é completamente diferente. O arquivo digital, que já falámos, portanto, substituir todos aqueles armários, dossiês e toda a complexidade de procurar papéis em suporte físico para ter um acesso otimizado e instantâneo à informação. Portanto, basta pesquisar pelo cliente, pela data, pelo processo, qualquer coisa e será muitíssimo rápido chegar à informação. Depois temos a questão do impacto ambiental, porque estamos de facto aqui a suprimir uma série de questões que têm impacto ambiental, como o papel, a impressão, o transporte e também a poupança de custos. Está em último lugar, mas não por ser menos importante, por ser também uma das que quero que levem e memorizem, porque de facto é uma diferença muito grande e estamos a falar não são muitas as vezes em que conseguimos poupar e ter uma melhoria muito significativa de serviço e este creio que é um caso em que isso acontece. Não sei, Ricardo e Ana, se querem acrescentar algum ponto ou se passamos às questões. Não, dizer só que, peço desculpa, doutora Ana, mas dá só aqui bastante relevância ao tema da oposição do selo eletrónico na comunicação, porque imaginem um cenário onde, não obstante o envio da comunicação, o destinatário final diz: bom, eu recebi efetivamente o e-mail, mas o conteúdo não é bem aquele que vocês demonstram. Ora, a oposição do selo eletrónico é justamente para garantir que, junto do certificado que nós, como prestadores de serviços qualificados de envio registado, colocamos, é justamente aquilo que serve para preservar e fazer prova de que o conteúdo gerado, que a Filipa demonstrou, portanto, não só o corpo de e-mail, mas todos os anexos que são inerentes àquela comunicação, estão íntegros desde o momento de envio até o momento de recepção. Ora, em caso de litígio, a quebra daquele selo digital é o que evidencia que a nossa comunicação e todo o conteúdo é original versus uma comunicação que foi adulterada ou foi mexida ou que o seu conteúdo foi editado, ok? Em que ao fazê-lo, aquele selo digital foi comprometido, é quebrado e isso, do ponto de vista forense, é devidamente validado, ok? Acho que este ponto era muito importante porque aqui estamos sempre a falar, não obstante ser uma comunicação, um serviço digital, a componente da segurança e da integridade da comunicação é muito válida. E deixar aqui nota de que já aconteceu em alguns casos que, não obstante o destinatário final assinar o aviso de recepção, mas depois dizer que a carta ia vazia. Ora, aquilo que confere este certificado é justamente dar a validade legal e probatória de que a comunicação tinha efetivamente aquele conteúdo por força desta evidência que nós damos, mas também por força deste selo digital que é colocado, de forma a comprovar que toda a rastreabilidade da comunicação, mas também o conteúdo dessa comunicação, que é igualmente muito importante. Obrigado, Filipe. Já agora, se me permitem, então, Ricardo, também nesse seguimento, e até de uma das questões que foi aqui colocada, que eu já tive a oportunidade de ver, que tem a ver com o facto de quando a lei especificamente prevê que tenha que ser feita a notificação por carta registada com aviso de recepção, muitas vezes coloca aqui a questão da validade, de facto, deste tipo de produto alternativo, e à primeira vista, se formos interpretar restritivamente a lei, teria que ser uma carta registada com aviso de recepção.
todavia, quando a lei foi concebida, portanto, ainda não havia, muitas vezes não estava ainda preparada para esta transformação digital. O que é certo é que este princípio de equiparação, ou seja, na verdade, o que eu tenho vindo a assistir, e até já há várias jurisprudências neste sentido, é que tem a mesma equiparação e até tem aqui, como o Ricardo estava a dizer, uma prova acrescida do conteúdo do envio desta informação, coisa que numa carta registada de recepção não temos essa evidência, que é para conseguirmos que de facto nas situações muito concretas em que a lei diz mesmo que tem que ser carta registada com aviso de recepção, ser equiparado, é necessário que haja um acordo entre as partes para se comunicarem através deste tipo de serviços, ou que o envio seja feito através de sistemas certificados, plataformas oficiais ou serviços qualificados, que é o caso aqui em concreto, ou seja, mais uma vez retorno aqui a esta questão, não vale qualquer envio, não vale qualquer entidade, de facto tem que estar certificada para o efeito, para de facto se conseguir que depois, a partir do princípio de equiparação, tenha correspondência em termos probatórios. Já há jurisprudência neste sentido, portanto o tema, como qualquer tema de alteração, carece depois de interpretação. De facto, em muita legislação, em termos de prova, está especificamente consignada a carta registada com aviso de recepção, mas é preciso, de facto, perceber que o paradigma, em termos de comunicação, mudou, que há um regulamento que visa uniformizar esta forma de comunicação de todos os Estados-membros e que, de facto, só partindo destes pressupostos que é possível haver esta equiparação. E também dar-vos esta nota que, de facto, já há jurisprudência a considerar que estão equiparáveis. Obrigada. Fica já uma das questões já fica respondida. Eu estava aqui a percorrer então as questões, estava a ver que o Carlos colocou a questão de como é que é verificada a entrega ou recepção pelo destinatário. Portanto, eu creio que já ficou visível na demonstração como é que essa verificação é feita. Ela é feita através da resposta que é dada pelo servidor de entrega no destinatário e, inclusivamente, conseguimos dar informação de leitura quando os fluxos envolvem o clique em links. Também a informação que é que garante que o e-mail registado não vai para o spam. Portanto, a Conti Systems e a marca Unix em particular, além dos e-mails registados, envia e-mails muito frequentemente em nome de grandes empresas. Aquilo que nós fazemos é treinar os domínios e os subdomínios que utilizamos nos envios para que eles estejam preparados para as informações que são enviadas e fazer todas as configurações necessárias de keys, de marcas e afins para garantir e fazer os testes também necessários para garantir que estes e-mails são reconhecidos como e-mails válidos e que não são reconhecidos como spam. Portanto, esse é um esforço que já é feito não só para os e-mails registados, mas para todos os e-mails que a Conti Systems e Unix envia. Dizer aqui também, tenho aqui uma questão que diz, quer dizer que um e-mail normal não tem valor legal. Portanto, eu aqui atreveria-me a ir dizer, a utilizar a expressão que é avaliado nos termos gerais do direito, não é? Que é aquilo que nós ouvimos sempre, mas eu pedi à doutora Ana para explicar isso, se calhar, de uma forma mais fácil. Ou seja, em termos de uma forma simplista, em termos probatórios tem um valor muito menor, portanto, depende da livre convicção do julgador, portanto, no âmbito de um julgamento, se houver alguma situação que vá para litígio, portanto, a força desta prova não é a mesma do que uma prova com este conteúdo todo. Portanto, de facto, ela pode ter valor legal, mas depois depende daquilo que será a convicção do juiz relativamente à interpretação deste conteúdo, porque não prova que foi recepcionado, não prova que foi o conteúdo que foi enviado, não prova que foi aberto por um determinado titular, digamos assim. Portanto, ela tem vale como uma prova documental, digamos assim, não tem uma força probatória menor do que uma força probatória com todo este conteúdo e com todos estes requisitos. Exatamente, vai depender de todo o contexto e das provas adicionais depois também. Exatamente, e da livre convicção do julgador em tribunal. Exatamente, obrigada. Esta questão já foi respondida. Sim, vamos partilhar a apresentação. O que é que distingue o e-mail registado do e-mail normal? Ok, esta questão é muito relevante. Numa mensagem de e-mail recebida pelo destinatário, o que distingue o e-mail registado de um e-mail normal é aquilo que o remetente entender que deve colocar. O que é que eu quero dizer com isto? Por defeito, e como viram no exemplo que eu vos fiz, não existe nenhuma diferença entre um e-mail registado e um e-mail normal quando recebido pelo destinatário. Se o remetente assim o entender,
poderemos identificar, seja no subject, seja no corpo de texto, o que for, aquele e-mail como sendo um e-mail registado. Portanto, para também, se calhar, incutir ao destinatário também essa responsabilidade de que aquele é um e-mail registado. Mas não é sempre assim. Filipe, parece-me só ser importante Sim, esclarecer que claro. no envio desta comunicação, em algum momento a marca Unix ou o envio é enviado com a nossa imagem, ou seja, em todo o momento de comunicação é enviado em nome do cliente, ou seja, se vocês tiverem uma marca, a vossa marca é que aparece, a vossa companhia é que aparece ao destinatário final. A única diferença é que, por questões legais, nós, como prestador de serviço, o certificado é emitido com o nosso nome, mas o certificado é acessível apenas ao emissor e não ao destinatário. Mas em todo o momento de comunicação, o que aparece ao destinatário final é sempre a marca da vossa empresa ou da vossa companhia e não o Unix, ok? Só para ficar claro, porque caso contrário, Exatamente. o destinatário não iria reconhecer aquela comunicação como para si ou de uma companhia de seguros, quer dizer, não faz sentido. Portanto, o que aparece sempre é a vossa marca, o nome da vossa companhia e não o Unix ou a Conti Systems, está bem? Só para ficar aqui este tema ficar um pouco mais esclarecido. Sim. E a pegar agora aqui numa pergunta da Patrícia Ribeiro, se utilizarmos o serviço manual, em que plataforma? Em plataforma self-service, o e-mail fica registado alojado em que servidor? Independentemente da utilização ser via plataforma de self-service ou via API ou via SFTP, em todas as situações os e-mails e os certificados ficam alojados em servidores que estão no âmbito da certificação que é a RDS. Portanto, todo o processo de envio, sistemas, servidores, equipamentos, estão todos no âmbito da certificação. Portanto, eles têm sempre que ficar neste servidor. Eu, por acaso, não vos mostrei, mas existe um link público em que é possível consultar a validade do certificado e esse link pode ser acedido por advogados, o que seja, com um código específico para validar a validade do certificado. E tudo isto faz parte do processo que está certificado e, portanto, é necessário que o alojamento seja feito naquelas condições. Não sei, Ricardo, se queres ajudar ou dar aqui mais algum detalhe Não é isso. mais técnico. Não, Acho que é esta a questão. falar em técnica, aqui uma questão, Filipe, que tem a ver com chaves PGP. Dizer que as chaves PGP aqui não se prestam. A chave PGP implica sempre haver uma troca da chave pública e a chave privada. Portanto, e sendo uma troca, implica que haja a relação entre duas partes e que haja conhecimento dessas chaves. Portanto, aqui a chave PGP, a Pretty Good Privacy, não é aplicável. Portanto, e aquilo que se pretende, no fundo, com esta solução, é que seja uma solução seamless ou fácil para o destinatário e não que haja aqui trocas de chaves. Portanto, respondendo a esta questão, não, o PGP aqui não é aplicável. Ok. Temos aqui uma outra questão. Pelo que percebi, não é possível utilizar o correio eletrónico comum, mas sim através de uma plataforma postal que temos que adquirir. Como eu tinha referido, não é necessário que seja através da plataforma postal, mas é sempre um serviço que tem que adquirir, sim. Ou seja, é necessário fazer uma configuração profunda, de todos os remetentes, dos domínios, da identidade do remetente. Portanto, existe aqui um trabalho de configuração que tem que ser feito. Depois desse trabalho portanto, de adesão ao serviço, de toda essa configuração, depois a utilização pode ser feita ou por plataforma ou via automatismos, conforme quiserem configurar. Esta é retida. Relativamente ao conteúdo, como garantimos o cumprimento do RGPD e o sigilo de alguma informação? Aqui Sim, força. Sim, dizer que nós primeiramente só temos este serviço, primeiramente porque existe um regulamento, como a doutora Ana Bastos o referiu, que é o EIDAS. O EIDAS é uma certificação e dentro desta componente depois nós somos igualmente certificados RGPD ISO 27001. Tudo isto configura que para nós sermos prestador de serviço de confiança, de envio registado de e-mail, nós temos que ser certificados dentro da componente EIDAS, que pressupõe que toda a entidade prestadora de serviços
tem estas ISOs ou estas certificações e por isso quem é a entidade confiável para fazer este envio e para ter o selo do EIDAS tem que ter toda esta componente do RGPD, a componente da ISO 27001, debaixo da chancela do EIDAS igualmente, por isso dar só nota dessa componente. Aqui temos uma questão que diz: existem muitas empresas, até multinacionais, que usam o e-mail da Google, o Gmail, para esse tipo de comunicações com os seus públicos, clientes, e esses e-mails não são considerados então como e-mails registados. Fala até de bancos que os usam. Eu confesso que, sem ter este mais detalhe, é um pouco difícil de perceber. A solução da Unix não é a única solução de e-mails registados, naturalmente que existem outras soluções de e-mails registados, de prestadores qualificados. Podem existir, portanto, o remetente é configurado, portanto, o domínio do remetente é configurado. À partida, parece-me estranho usar uma multinacional utilizar um Gmail como remetente, mas isso teria de ser visto com mais detalhe. Não consigo responder, não sei se Ricardo, se consegues, eu acho que com Pode esta utilizar, informação só não é não, possível. não obstante ser multinacional, mas pode utilizar na mesma o serviço e o host de e-mail como Gmail. Mas pode acontecer, mas não é entendível como e-mail registado. Certo. Depois temos aqui a questão do Unix. Eu vou só dar a nota de que o Unix é uma marca registada, portanto há a questão de soar parecido com o Unix. É uma marca registada já há mais de 5 anos e com direitos da Conti Systems. E por essa pergunta é que eu disse que também, voltar a reforçar que no âmbito da transação ou do envio desta comunicação, a Unix nunca aparece ao cliente final, ok? Portanto, o envio é sempre feito, por isso a Filipe a dizer que nós temos que configurar os DKIMs e os DMARCs, no sentido que nós enviamos em nome do nosso cliente e é o nosso cliente que tem o reconhecimento perante o cliente final de que é uma entidade credível para enviar aquela comunicação. Também aqui uma nota que a certificação que é a RDS, quando é feita ao nível europeu, ou seja, qualquer Estado, como a doutora Ana Bastos estava a explicar, em Portugal a entidade responsável por estas certificações é o INS, o Gabinete Nacional de Segurança. E se uma entidade for certificada em Portugal como que é a RDS, essa certificação é válida para toda a União Europeia. Da mesma forma, as entidades que fazem parte do grupo NOCOMS têm esta certificação feita em Espanha e, portanto, são válidas para toda a União Europeia. Portanto, esta certificação não é necessário fazer em cada um dos Estados-membros, ao ser feita em um dos Estados-membros, é válido para toda a União Europeia. Já agora, a nota de que em Portugal não existe nenhuma entidade certificada que é RDS ao momento. Filipe, há aí uma questão sobre a questão da preservação do comprovativo do e-mail registado, que era importante clarificar. Nós temos já estes Ok. serviços em utilização em várias entidades, nomeadamente seguradoras e bancos, e dar-vos nota de que a preservação do certificado, portanto, o certificado tem de ser fielmente depositado do nosso lado, e esse certificado nós podemos garantir durante vários anos, dependendo daquilo que é o entendimento legal da equipa jurídica, ou equipa legal dos nossos clientes. E pode ir ao ponto de uma alteração contratual, nós podemos guardar aquele certificado, por 10, 12 anos. Se for um seguro de vida com envio por e-mail registado, nós podemos ter que o preservar durante o período, que a seguradora assim o entenda, 10, 15, 20 anos, 30 anos. Portanto, nós, como prestador de serviço qualificado para o envio registado de e-mail, nós temos que guardar e preservar esta evidência durante o número de anos que o nosso cliente entender ou por tipologia de documento que entender. Ou seja, coisa diferente é dizer que na componente física o aviso de recepção, no caso extravio, só é garantido até 6 meses. Ok? Portanto, estamos logo aqui naqueles prós e contras que há pouco a Filipa falava. Um grande pró é nós podemos preservar este certificado durante o número de anos que o nosso cliente entender como necessário ou como necessário por tipologia de documento, ok? Portanto, nessa vertente é aqui uma grande mais-valia versus o aviso de recepção físico.
Pronto, há aqui uma questão também relativamente aos custos. Eu pedia-vos o favor, quem estiver interessado em fazer uma avaliação, porque os custos estão muito relacionados com o cenário que se pretende fazer, as validações que se pretende fazer, as quantidades. Portanto, o ideal é, se puderem, manda-nos um e-mail para este e-mail que está na apresentação, geral@contisystems.pt, e nós encaminharemos e falamos diretamente, entendemos um pouco melhor qual é que é o cenário que está em causa, e fazemos uma avaliação dos custos associados. Penso que é o mais correto. Nós estamos mesmo em cima da nossa hora. Eu vou pedir um favor, que é, existem muitas questões que ainda não foram respondidas, mas para que nós possamos responder a estas questões depois por e-mail, por favor deixem o vosso endereço de e-mail, caso não o tenham autorizado a CCIP com essa informação, com a questão que colocaram, e nós contactamos diretamente e esclarecemos as questões que ficaram pendentes. Não sei, Inês, Só aqui uma nota, sim. para efeitos do RGPD, portanto, dão o consentimento para o e-mail para envio destas respostas. Pronto, ok. Ou então se puderem, idealmente até, para não estar a publicar no chat os vossos e-mails, enviem-nos um e-mail com a questão Claro, que era isso. ficou por colocar. É o ideal. Pronto, obrigada, doutora Ana. Já estava aqui a prevaricar. Nada. Pronto, Inês, obrigada pela oportunidade. Ora é essa, sem problema. Obrigada a todos. Obrigada a todos que cá estiveram. Estamos aqui a encerrar o nosso webinar, mesmo a horas. Muito obrigada aos nossos oradores que estiveram aqui hoje e partilharam esta informação. Pelos vistos, tenho muitas dúvidas e muitas pessoas para elucidar. E obrigada a todos os participantes por se terem juntado a nós hoje, obviamente. Nós vamos enviar a gravação deste webinar e a apresentação que foi mostrada aqui pelos nossos oradores por e-mail a todos os participantes que no formulário de inscrição deram a autorização para receber comunicação por parte da CCIP, como já referiram aqui. Caso não se lembrem que deram esse consentimento ou não o tenham dado todo, podem sempre falar connosco através do e-mail marketing@ccip.pt e nós vamos fazer chegar esta informação. Convido-vos a acompanhar outros webinars, nós temos muitos, iniciativas da CCIP, tanto no nosso website como redes sociais, ou subscrever a nossa newsletter. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado a todos e obrigado, CCP. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.